Hoje eu sou apenas uma senhora de 80 anos, de cabelos brancos e mãos enrugadas que aprenderam a cuidar de flores com delicadeza, mas dentro de mim carrego uma história que o tempo jamais conseguiu apagar. Uma história que começou quando eu tinha 23 anos e estava prestes a me casar com o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. Meu nome é Lúcia. E mesmo depois de tantas décadas, ainda lembro do cheiro da noite, do vestido que pendurei com tanto cuidado e do momento exato em que minha alma foi quebrada. Porque na véspera do meu casamento, eu vi minha melhor amiga sair do quarto do meu noivo. Aquilo destruiu tudo o que eu era. E hoje, com a voz firme de quem sobreviveu, eu decidi contar o que aconteceu, como desapareci sem deixar rastros e como retornei anos depois, com uma nova identidade, pronta para sabotar o casamento dos dois traidores. Mas nem tudo é como parece, e essa história ainda guarda reviravoltas que nem o tempo conseguiu enterrar. Naquele tempo, eu era uma moça cheia de sonhos, com os olhos brilhando de esperança e o coração inteiro entregue. Era 1966. E meu casamento com Daniel estava marcado para o último domingo de novembro, em uma pequena capela de paralelepípedos, decorada com flores do campo e bancos envernizados à mão. Todos na cidade sabiam do nosso amor. Daniel era encantador, filho de uma família tradicional, educado, bonito e cheio de promessas. Ao meu lado, sempre estava Amanda, minha melhor amiga desde a infância, vizinha da rua de trás, confidente de todos os meus segredos e madrinha de casamento escolhida a dedo. Juntas, planejamos cada detalhe da cerimônia. Ela me ajudou a escolher o vestido, decorou as lembrancinhas, acompanhava cada ensaio do coral. Tudo parecia perfeito. Até aquela noite. A véspera do casamento foi agitada. Os convidados começaram a chegar, os familiares se reuniam, e minha casa parecia uma colmeia de risos e expectativas. Mas naquela noite, já perto das 10, não consegui dormir. O coração disparado, a cabeça fervilhando. Decidi sair discretamente e caminhar um pouco pelos corredores da pousada onde Daniel e sua família estavam hospedados. Queria vê-lo, nem que fosse de longe. Mas ao me aproximar do quarto dele, algo estranho me chamou a atenção. A porta estava entreaberta e eu ouvi uma voz abafada, uma risada feminina. Meu corpo congelou. Me aproximei em silêncio, o coração martelando, e foi ali, naquela fresta, que o mundo se desfez sob meus pés. Amanda saiu do quarto ajeitando o cabelo. Logo atrás, Daniel, com a camisa entreaberta e um sorriso que me causou náusea. Eles não me viram. Eu me escondi num canto do corredor, tremendo, respirando com dificuldade. Não havia mais dúvidas. Não era um mal-entendido. Era uma traição escancarada, suja, brutal. Naquela hora, algo dentro de mim morreu. Não gritei. Não chorei. Apenas me afastei. Voltei para casa como se estivesse possuída por outra pessoa. Arranquei o vestido do cabide, joguei tudo em uma mala e desapareci antes que o sol nascesse. Não deixei bilhete, nem explicação. Ninguém soube para onde foi. Simplesmente sumi. Fui parar numa cidade pequena no sul do estado, onde ninguém me conhecia. Usei outro nome, disse que estava de luto e arrumei um emprego como florista. Passei os primeiros meses como um fantasma, sem sono, sem apetite, sem vontade de existir. O que me salvou foram as flores. Elas não mentiam. Cuidar delas me devolvia alguma sanidade. Aos poucos, refiz minha vida. Mas dentro de mim, a Lúcia de antes havia desaparecido. No lugar, nasceu uma mulher endurecida. E ainda assim, uma parte minha nunca esqueceu. Nunca aceitou. Nunca perdoou. 2 anos depois, o passado me encontrou novamente. Uma conhecida da minha antiga cidade me mandou uma carta. Não sabia do meu paradeiro, mas enviou para a floricultura onde achava que eu poderia estar. Era uma carta alegre, sem saber da tragédia, contando novidades. E ali estava escrito: Amanda e Daniel vão se casar no próximo mês. Você precisa ver como estão felizes. Naquela hora, o sangue subiu à minha cabeça. Eles estavam prestes a oficializar o que haviam feito pelas minhas costas. Transformaram o meu casamento no deles.
E isso eu não podia permitir. Foi nesse instante que algo adormecido em mim despertou. E com ele, um plano. Eu voltaria. Não como Lúcia, mas como outra mulher, com outro nome, outra aparência. Não queria chamar atenção. Queria apenas olhar nos olhos deles e derrubar cada pilar daquela mentira que construíram juntos. Voltei à cidade semanas antes do casamento. Cabelos mais curtos, roupas discretas, modos refinados. Me apresentei como Helena, uma florista especialista em casamentos, e me ofereci para cuidar da cerimônia deles. Foi fácil. Amanda me contratou sem pestanejar, e ninguém me reconheceu. Estar novamente ali, naquela cidade onde todos os olhares pareciam iguais aos de antes, foi como abrir uma ferida antiga. Eu via a igreja e lembrava da capela em que eu deveria ter me casado. Via o vestido dela e lembrava do meu, que deixei para trás. Via o sorriso de Daniel e sentia vontade de cuspir no chão. Mas eu me mantive firme. Me infiltrei no evento, nos bastidores, nos preparativos. Conquistei a confiança da equipe. E comecei, aos poucos, a plantar o caos. Espalhei boatos discretos. Sugere que Amanda estava nervosa, que Daniel parecia distante. Fiz com que pequenos erros acontecessem. Flores trocadas, horários embaralhados, cartas equivocadas. Nada grande demais, apenas o suficiente para gerar dúvidas, tensão. E funcionava. Amanda começou a se irritar facilmente. Daniel sumia por horas. E eu assistia tudo de camarote, me alimentando da queda de cada tijolo daquele castelo de aparências. Mas o que eu não esperava era o que viria a seguir. Foi numa tarde, 3 dias antes do casamento. Eu estava no jardim da casa dos pais de Daniel, revisando os arranjos florais, quando vi uma criança de cabelos escuros correndo entre as árvores. Devia ter quase 2 anos. Brincava com uma boneca, rindo alto. E, por um instante, meu coração parou. Os olhos da menina eram os mesmos de Daniel. E o sorriso era idêntico ao de Amanda quando era pequena. Me aproximei discretamente e a babá que cuidava dela disse sem cerimônia: "Essa é a filhinha dos noivos, a Isadora." Naquele momento, meu mundo virou ao avesso. A menina era fruto da noite que me destruiu, era por ela que tudo aconteceu. Ou havia algo mais? O tempo parou. E ali, com os pés afundados na terra e o coração dilacerado pela dúvida, eu soube que a história estava apenas começando. E que talvez a verdade que eu guardei por tantos anos não fosse exatamente como eu imaginava. Naquela tarde, enquanto observava a pequena Isadora correndo entre os girassóis do jardim, algo dentro de mim se partiu pela segunda vez. Eu havia retornado com o coração coberto de vingança, com cada passo calculado para provocar a mesma dor que sofri anos atrás. Mas ao ver aquela menina, tão cheia de vida e inocência, me perguntei se eu estava realmente pronta para destruir um lar, mesmo que fosse construído sobre uma mentira. A verdade é que, até aquele momento, eu jamais havia cogitado que algo tão puro poderia nascer de um ato tão sujo. Aquela criança, sem saber, me desarmou. Ela era real. Era parte deles. E talvez parte da verdade que eu nunca quis escutar. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei sentada na pequena varanda do quarto da pousada onde me hospedei, olhando para o céu da cidade que, um dia, eu havia chamado de lar. O vento soprava como se sussurrasse lembranças que eu tentei apagar. Eu me lembrei da menina sonhadora que acreditava em contos de fadas, da moça que desenhava vestidos de noiva no caderno e da esperança que morava em mim aos 23 anos. Mas a Lúcia daquela época já não existia mais. Em seu lugar havia uma mulher de 80, calejada pelo tempo, que agora estava diante de um dilema: seguir com o plano e destruir tudo, ou escutar os sussurros da dúvida que cresciam como raízes em sua consciência. A dor ainda existia, mas a raiva, pela primeira vez, parecia hesitar. No dia seguinte, a vida me pregou outra peça. Enquanto organizava os arranjos na recepção, Daniel apareceu. Sozinho. Disse que queria agradecer pessoalmente pelo trabalho, que achava meu bom gosto excepcional.
Ele sorriu, aquele mesmo sorriso que um dia me fez acreditar em promessas eternas. Mas agora, olhando para ele com outros olhos, enxerguei algo que antes me escapava. Cansaço, insegurança, talvez culpa, ou medo, ou tudo junto. Conversamos por alguns minutos. Ele falou sobre o nervosismo do casamento, sobre como as coisas mudam, e de repente me perguntou se eu já havia sido casada. Engoli em seco. Sorri e disse que tive minha história, mas que algumas feridas o tempo nunca fecha. Ele me olhou fixamente por um segundo, como se tivesse sentido alguma coisa, mas logo desviou. Me agradeceu de novo e saiu. Aquela conversa mexeu comigo. Eu não esperava sentir nada, mas senti. E mais do que isso, comecei a me perguntar o que mais eu não vi naquela época. Voltei ao quarto determinada a buscar respostas e resolvi fazer algo que evitava desde o dia em que fugi: vasculhar o passado. Encontrei meu antigo diário, guardado entre as flores secas de uma caixa de madeira. Reli páginas inteiras escritas com a caligrafia trêmula de uma jovem apaixonada. E ali, entre palavras esquecidas, encontrei um detalhe que me chocou. Nas semanas anteriores ao casamento, Amanda havia passado por uma crise emocional. Me ligava à noite dizendo que sentia que eu ia abandoná-la, que a nossa amizade estava mudando. Uma frase me marcou: se você se casar com Daniel, eu vou sumir da sua vida. Na época, eu achava que era apenas drama. Agora, parecia premonição. Ou ameaça. Fiquei obcecada por entender. Comecei a ouvir conversas, me aproximar mais da equipe, buscar fragmentos que pudessem revelar o que aconteceu de verdade naquela noite fatídica. Foi numa dessas conversas, com uma das damas de honra de Amanda, uma prima distante, que algo veio à tona. Ela comentou, entre uma taça de vinho e um desabafo fútil, que Amanda e Daniel quase terminaram tudo antes mesmo de começar, por conta de um escândalo antigo. Meu coração disparou. Fingi desinteresse, mas gravei cada palavra. Insisti discretamente, e ela soltou mais, que, na véspera do casamento, Amanda passou mal, que Daniel esteve com ela por horas no quarto, e que boatos circularam, mas a família abafou tudo para não manchar o nome de ninguém. Na hora, senti um frio percorrer minha espinha. Será que eu interpretei tudo errado? Com aquele novo fragmento, a história que eu havia guardado por décadas começou a rachar. Será que Amanda e Daniel não tinham me traído? Será que eu fugi sem ouvir, sem perguntar, sem permitir explicações? A dor que me perseguiu por tantos anos poderia ter sido fruto de um mal-entendido. Aquela possibilidade me tirou o chão. Por quê? Se fosse verdade, não só eu teria desperdiçado minha chance de ser feliz, como também teria construído minha vida inteira sobre uma mágoa injusta. Mas ainda assim, uma parte de mim resistia. A imagem dela saindo do quarto dele ainda estava viva demais. Ainda doía demais. Nos dias que seguiram, continuei observando. Amanda parecia nervosa, irritadiça, mas nada diferente do que uma noiva prestes a casar. Eu a segui discretamente até uma loja no centro da cidade, onde ela teve um ataque de choro enquanto escolhia o vestido da filha. A vendedora, assustada, me contou depois que Amanda havia dito algo sobre não conseguir seguir com isso se o passado voltasse. E foi aí que a última peça se encaixou. Amanda estava com medo. Não de mim, mas da verdade. Algo havia acontecido naquela noite. Talvez não fosse exatamente o que eu vi, mas com certeza havia mais segredos ali do que a cerimônia podia esconder. No dia anterior ao casamento, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu precisava confrontá-la. Olhar Amanda nos olhos. Não como Helena, a florista, mas como Lúcia, a mulher que ela achava que havia apagado da história. Preparei tudo para o momento certo. E quando ela entrou sozinha na sala da igreja para ensaiar a entrada com a filha no colo, eu fechei a porta atrás de nós. Ela me olhou e sorriu, ainda sem saber quem eu era. Mas quando eu disse, com firmeza, faz muito tempo que a gente não se vê, não é, Amanda? O sorriso dela morreu no mesmo instante. E foi ali, naquele reencontro silencioso e carregado de anos de dor, que a verdade, enfim, começou a emergir.
Amanda ficou imóvel. A cor sumiu do rosto dela como se tivesse visto um fantasma, e de certo modo, tinha visto. Porque por mais que o tempo tivesse passado, por mais que eu tivesse mudado meu nome, minha voz, meu jeito, ali, diante dela, estava a mulher que ela pensava ter enterrado no passado. Por alguns segundos, ela não disse nada. Apenas segurou a filha com mais força no colo, como se instintivamente sentisse que aquele momento era perigoso. E então, com um fio de voz, ela sussurrou: Lúcia, você tá viva. Aquilo me acertou como uma lâmina. Sempre estive viva, Amanda. Mas você e o Daniel me mataram por dentro naquela noite. O silêncio que se instalou depois dessas palavras foi o mais pesado que já experimentei. Era como se o passado estivesse nos engolindo de volta para aquela noite de tantos anos atrás. E, finalmente, ela começou a falar. Amanda sentou-se lentamente num dos bancos da igreja, com a filha adormecida no colo. Me olhou com olhos cheios de lágrimas e começou a contar o que, por décadas, ficou enterrado. Disse que naquela noite, na véspera do meu casamento, ela foi até o quarto de Daniel desesperada. Estava em crise, confusa, com medo de me perder. Que, nos meses anteriores, ela começou a sentir algo estranho por ele, uma mistura de ciúme e desejo, mas nunca teve coragem de enfrentar. E, naquela noite, quando soube que era sua última chance de vê-lo sozinho, ela inventou uma desculpa para procurá-lo. Disse que teve uma crise de ansiedade, que precisava conversar. E foi isso que fizeram. Conversaram. Por horas. Ele tentou acalmá-la. Ela chorou. E em algum momento, ela tentou beijá-lo. Mas ele se afastou. Quando ela disse isso, meu corpo se arrepiou. Ele recusou. Perguntei quase sem acreditar. Amanda assentiu com a cabeça, o rosto queimando de vergonha. Sim, ele disse que me respeitava, que me amava como amiga, mas que te amava muito mais, e que aquilo não podia acontecer. Eu a olhava fixamente, tentando encontrar mentira em cada palavra, mas havia um desespero sincero em sua expressão. Ele me pediu que eu saísse, e eu saí, mas quando saí do quarto, você estava lá. Você viu só a saída, Lúcia. Não viu o que houve lá dentro. E não quis saber. Aquela frase foi como uma punhalada. Eu, que carreguei por tantos anos o fardo de uma traição que me destruiu, agora era confrontada com a possibilidade de que talvez tudo aquilo fosse um erro de interpretação. Que eu vi o que queria ver. Que fui embora sem ouvir, sem perguntar, sem enfrentar. Aquela revelação me deixou em silêncio por muito tempo. Eu precisava respirar, sair dali. Mas antes de ir, Amanda disse algo que me paralisou. A Isadora não é filha do Daniel. É minha filha com outro homem. Eu engravidei poucos meses depois que você foi embora, e me agarrei a ela como uma chance de recomeçar. Daniel me acolheu, me deu o nome dele, mas ela não é dele. Meu mundo girou. Nada fazia sentido. Ou fazia, e eu é que nunca tinha parado para ver. Fui embora cambaleando, como se meus ossos fossem feitos de vidro. Passei a noite acordada, revendo cada detalhe da minha fuga, da forma como interpretei tudo, da ausência de coragem que tive em simplesmente perguntar, em bater naquela porta e exigir uma explicação. No dia seguinte, procurei Daniel. Precisava ouvir da boca dele a mesma história. Ele estava no jardim, sozinho, parecendo tão envelhecido quanto eu me sentia por dentro. Quando me aproximei e revelei quem eu era, ele levou alguns segundos para processar. A princípio, achou que eu estivesse brincando, até que olhou nos meus olhos. Meu Deus! Lúcia, eu achei que você tivesse morrido. Essa frase me desmontou. Eu disse que precisei morrer mesmo, pelo menos por dentro, para conseguir continuar respirando. E então, com o coração aos pedaços, perguntei o que aconteceu naquela noite. A resposta dele foi quase idêntica à de Amanda. Confirmação após confirmação. Ele disse que ficou arrasado quando soube que eu tinha desaparecido, que tentou me procurar, mas minha família não tinha informações. Disse que, por meses, viveu um luto silencioso. E Amanda acabou ficando. Viraram apoio um para o outro.
Quando ela engravidou, ele assumiu o papel de pai, mesmo sabendo que a filha não era sua. Você era o amor da minha vida, Lúcia. Sempre foi. E por mais que eu tenha seguido em frente, eu nunca deixei de me perguntar o que teria acontecido se você tivesse ficado. As palavras dele me dilaceraram. Era tarde demais para qualquer coisa, mas cedo o suficiente para perceber que minha fuga, meu silêncio e minha certeza talvez tenham sido os verdadeiros vilões da minha história. Fui embora dali em silêncio. Já não havia mais plano. Já não havia mais vingança. Havia apenas uma senhora de 80 anos, de volta à cidade onde perdeu tudo, agora encarando a verdade com olhos cheios de anos e o peito cheio de arrependimentos, mas também de alguma paz. Porque finalmente, depois de tanto tempo, eu sabia a verdade. 2 dias depois, o casamento aconteceu. Simples, bonito, com Isadora levando as flores no altar. Eu assisti de longe, atrás de um vitral da igreja. E quando Amanda entrou, ela me viu. Nossos olhares se cruzaram. E, pela primeira vez, ela sorriu com leveza. Um pedido de desculpas silencioso. E meu aceno foi o perdão que ela nunca imaginou que teria. Depois daquela cerimônia, da troca de olhares e do silêncio que falou mais do que qualquer palavra poderia dizer, fui embora da cidade sem me despedir de ninguém. Não havia mais o que fazer ali. Não havia mais ninguém para confrontar, nenhuma verdade a ser descoberta. A verdade já tinha sido entregue, crua, dolorosa e ainda assim libertadora. Peguei o mesmo caminho que havia trilhado sozinha aos 23 anos, agora aos 80, com passos lentos e firmes. Mas dessa vez, em vez de fugir, eu estava me despedindo. E havia uma diferença enorme entre uma coisa e outra. No fundo, eu sabia, minha história com Daniel e Amanda havia terminado. Mas minha história comigo mesma ainda precisava de um desfecho. E talvez esse desfecho fosse o mais importante de todos. Ao retornar para minha casa, naquela cidadezinha onde construí minha vida depois do abandono, tudo parecia mais silencioso. As flores da minha estufa estavam ali, vivas, me esperando como sempre estiveram. Me sentei entre os vasos, como fazia nos dias difíceis, e encarei o céu cinzento pela vidraça empoeirada. Comecei a chorar, mas era um choro diferente. Não era de raiva, nem de dor, nem de arrependimento. Era de alívio. Pela primeira vez em décadas, eu sentia que podia respirar sem o peso daquela dúvida que me corroía por dentro. A vida me ensinou, tarde demais, que às vezes o maior veneno não está no que nos fazem, mas no que decidimos acreditar sem questionar. Eu acreditei na traição e fiz dela minha verdade absoluta. E por causa disso, fugi do amor, da amizade, da verdade e de mim mesma. Durante as semanas seguintes, passei a revisitar meu passado. Reencontrei antigos cadernos, cartas, fotografias. Entre eles, achei uma foto do dia em que Amanda e eu fizemos 15 anos. Estávamos de mãos dadas, rindo como duas irmãs que nunca imaginavam o que o futuro nos reservaria. Eu a encarei por minutos. E pela primeira vez em muitos anos, consegui me lembrar dela sem sentir ódio. Percebi que todos nós, em algum momento da vida, tomamos decisões guiadas por emoções confusas, medos mal resolvidos. Amanda errou, sim. Mas eu também errei. E o maior dos meus erros foi nunca ter dado a ninguém o direito de se explicar. As lembranças começaram a se encaixar de outro jeito. Lembrei das noites em que Daniel me escrevia bilhetes deixados na varanda, dos sorrisos envergonhados de Amanda quando falávamos de amor, da forma como ambos me olhavam, cada um à sua maneira, com carinho verdadeiro. Lembrei também da dor no olhar dos dois quando me contaram a verdade, tantos anos depois. E foi nesse emaranhado de memórias que eu compreendi uma das lições mais duras da minha vida. Nem sempre o que vemos é a verdade inteira. E a pressa em julgar pode custar a nossa própria felicidade. Com esse novo entendimento, decidi fazer algo que nunca imaginei: escrever minha história. Peguei um caderno de capa dura,
Sentei na varanda diante do jardim e comecei a registrar tudo, do primeiro dia em que conheci Daniel até o dia em que deixei a igreja após assistir ao casamento deles de longe. Escrevi como forma de me curar, mas também com a intenção de deixar algo para as próximas gerações. Porque se eu pudesse evitar que uma única jovem tomasse uma decisão precipitada como a que tomei, então tudo isso teria valido a pena. Passei meses escrevendo. As palavras fluíam com uma clareza que só os anos trazem. E, ao final, fechei o caderno como quem sela um capítulo. Minha alma estava, enfim, em paz. E foi assim que a Lúcia de 23 anos, cheia de dores e dúvidas, finalmente encontrou a mulher que sou hoje. Envelhecida, sim, mas inteira. Reconstruída não por fora, mas por dentro. A ferida que me acompanhou por mais de meio século não desapareceu, mas se transformou em cicatriz, e cicatrizes contam histórias. Decidi, então, doar o caderno à pequena biblioteca da cidade. Pedi que fosse deixado na seção de memórias, sem meu nome completo, apenas com um título na capa, o que não vi naquela noite. Era o suficiente. Eu não queria fama. Não queria confrontos. Queria apenas compartilhar a verdade como ela realmente foi, imperfeita, confusa, humana. Semanas depois, recebi uma carta. Amanda havia descoberto minha morada. A letra era trêmula, como a minha. Ela dizia que nunca esperou meu perdão, mas que ao me ver na igreja, algo dentro dela se acalmou. Disse que havia passado a vida tentando construir uma nova história, mas que nunca esqueceu a mulher que ela amava como uma irmã. No final da carta, um convite. Se um dia quiser conhecer a Isadora, as portas da minha casa estarão abertas. Sempre. Fiquei ali, com a carta nas mãos, sentindo o coração se aquecer. Porque a vida é mesmo surpreendente. Às vezes, quando menos esperamos, ela nos oferece uma chance de recomeçar, mesmo aos 80 anos. Foram dias pensando naquela carta. Eu a lia e relia como quem busca sinais entre as linhas, tentando entender se o convite era mesmo sincero ou se era apenas um gesto de alívio por finalmente ter colocado um ponto final em tudo aquilo. Mas, no fundo, eu sabia, Amanda estava oferecendo uma ponte. Uma última travessia entre o passado que nos despedaçou e um futuro que talvez ainda pudesse nos reconstruir, mesmo que com peças faltando. E foi numa manhã de primavera, quando o cheiro das flores tomava conta da varanda e o sol acariciava minhas mãos trêmulas, que eu decidi ir peguei um vestido simples, calcei meus sapatos mais confortáveis e caminhei até a estação. O trem partia em 1 hora. E, dessa vez, eu não estava fugindo. Eu estava voltando, não à cidade, mas a uma parte de mim que havia ficado parada lá atrás. A casa era diferente da que eu lembrava, mais moderna, pintada em tons claros, com brinquedos espalhados pelo jardim. Quando toquei a campainha, senti meu coração saltar como nos tempos em que era moça. Amanda abriu a porta. Estava mais velha, como eu, com as marcas do tempo no rosto, mas com um olhar sereno. Ficamos em silêncio por alguns segundos. E então, como se as palavras fossem desnecessárias, nos abraçamos. Não era um abraço cheio de emoção dramática, como nos filmes. Era calmo, profundo, como se nossos corpos dissessem tudo que nossas vozes não sabiam como expressar. E naquele momento, entendi. Perdão não precisa de discurso. Ele acontece no olhar, no toque, no simples fato de estar ali, apesar de tudo. Amanda me levou até a cozinha. Preparamos chá, rimos de pequenos absurdos do passado. Pela primeira vez, conversamos sem a sombra daquele trauma entre nós. Falamos de nossas vidas depois daquilo. Eu contei sobre minha floricultura, ela sobre os anos difíceis com Daniel, sobre os silêncios que os separaram mesmo casados. A Isadora foi o nosso elo. Ela disse, mas o amor não resistiu à culpa. Descobri que, tempos depois do casamento, eles se separaram. Não por brigas, mas por desgaste. A menina cresceu sabendo que o pai não era seu pai biológico e, mesmo assim, o amava como tal. E era isso que importava. Amanda criou a filha com dignidade. Trabalhou, lutou, falhou, recomeçou.
E no fim das contas, era apenas uma mulher tentando sobreviver aos próprios erros. Como eu. E então, Amanda me chamou até o quintal. Isadora estava lá, brincando com um livrinho de figuras e uma boneca. Ela tinha os cabelos castanhos da mãe e os olhos expressivos de alguém que enxerga além da superfície. Amanda nos apresentou. Essa é a tia Lúcia. Ela é muito especial para mim. A menina sorriu e veio me abraçar sem hesitar. Me senti acolhida por uma geração que nada tinha a ver com as dores que carregávamos. E naquele instante, algo que eu nem sabia que ainda estava quebrado dentro de mim se ajeitou. Porque Isadora representava exatamente aquilo que eu havia perdido quando fugi, a possibilidade de continuar. A chance de, mesmo depois da dor, ainda florescer. Fiquei por algumas horas ali. Brinquei com Isadora, colhi flores com ela, ensinei a fazer um arranjo simples. Amanda me observava da varanda, com um olhar que misturava gratidão e alívio. Não falamos mais sobre o passado. Por quê? Às vezes, o que precisa ser dito não está nas palavras, mas na presença, na disposição de seguir em frente. Quando me despedi, senti que estava deixando um novo tipo de memória naquele jardim, uma memória boa, leve, cheia de paz. E foi com essa sensação que voltei para casa. O trem balançava suavemente pelos trilhos. Pela primeira vez, não me senti incomodada pelo silêncio. Era um silêncio confortável. De missão cumprida. Hoje, enquanto escrevo estas últimas linhas sentada na minha cadeira de balanço, olho para o horizonte e penso em quantas versões de mim mesma eu enterrei ao longo dos anos. A Lúcia ingênua, a noiva traída, a mulher fugida, a senhora solitária. Mas também a Lúcia que perdoou, que reconstruiu, que voltou e que, acima de tudo, escolheu a paz. A história que um dia me destruiu, hoje é parte do que me fortaleceu. E se há algo que eu quero que fique registrado, além da dor, é a escolha que fiz no fim, a de não deixar que o rancor seja minha herança. Porque a verdade é que o tempo cura muita coisa. Mas o perdão cura até aquilo que o tempo não alcança. E se hoje eu posso sentar aqui, com meus 80 anos, e dizer que estou em paz, é porque tive coragem de olhar para trás, escutar a verdade, aceitar os erros, inclusive os meus, e seguir em frente. Essa foi a minha história. Que ela sirva, se não de exemplo, ao menos de aviso. Nunca feche um livro na metade achando que já sabe o final. A vida ainda pode surpreender, mesmo quando você acha que tudo já terminou. Se você ouviu minha história até aqui, é porque, de alguma forma, ela tocou seu coração. Então, do fundo da minha alma, eu te peço, não vá embora sem se inscrever neste canal. Porque cada história contada aqui carrega verdade, emoção e lições que a vida só ensina com o tempo. E eu ainda tenho muito que dividir com você. Clica no botão de inscrever-se e venha comigo, porque mesmo aos 80 anos, a gente continua aprendendo e compartilhando.